A hora do almoço é um pesadelo para você, papai ou mamãe, que tenta de todas as formas fazer com que a criança coma bem, mas parece que não existe um cardápio que agrade o seu pequeno. Patrícia, um trava-língua já logo no começo do programa, né? Sabe o que isso acontece muitas vezes? É chamado seletividade alimentar. Mas por que existe seletividade alimentar? Por que as crianças não comem tudo que o pai e a mãe colocam no prato? Para falar sobre isso, eu recebo a super nutricionista Mônica Amaral, a tia Mônica, que pela primeira vez está no Vitrine. Tia Mônica, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, pessoal. Um prazer. Obrigado pelo convite. Imagina um prazer ter você aqui juntinho com a gente. Bom, quando a gente fala em seletividade, significa que a criança, ela escolhe o que ela quer comer e não tem jeito nenhum que faça ela comer as outras coisas. É isso, tia Mônica? Não é bem assim, não é uma escolha da criança, né? A seletividade talvez tenha uma recusa alimentar que ela tem. Então é uma dificuldade alimentar. Aquela criança, ela não está só escolhendo, ela tem dificuldade de comer alguns determinados alimentos que talvez os pais impõem para comer, né? Então a gente precisa olhar para essa criança não só como escolha de alimentos, né? Mas o que está acontecendo para ela escolher alguns alimentos que coma mais, outros que come menos. E olha só, seletividade, né? A gente já pensa assim, não, que a criança escolhe porque ela quer e ainda faz birra, né? Com o pai e com a mãe, com o prato em cima da mesa. Mas não é bem assim. A criança, ela tem uma fase. Tudo é fase, digamos assim, tia Mônica? A gente não pode pensar que é uma fase e vai passar. A gente precisa ter um sinal de alerta, né? Tá. Realmente, a gente tem ali nos bebezinhos, ali por volta, olha só aí, ó, 8 meses agora, mas os bebezinhos têm uma dificuldade alimentar ali, talvez, num ano e 2 meses, 1 ano e 5 meses, eles dão uma paradinha de comer, mas o que a gente precisa? É uma fase? Ela vai passar sozinha, a gente precisa pensar assim. Se a criança está comendo alimentos variados do mesmo grupo, ok. Mas se ela não está comendo nada, simplesmente ela parou, a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa de acompanhamento nutricional, psicológico. Então a gente precisa ver por que essa criança está parando de comer. Não é só uma fase que vai passar. Porque a gente conhece tantos adultos aí seletivos também que não comem. Então não é uma fase que passou. Então a gente precisa olhar para essa criança e ver a quantidade de alimentos que ela está ingerindo, que ela está consumindo. E se a criança, por exemplo, comia determinado alimento e depois passa a não comer mais esse determinado alimento? Os pais, eles não podem deixar de oferecer. Nós não devemos obrigar a criança, aquela famosa raspa todo o prato, né? Não pode, mas a gente precisa estar trocando o jeito de oferecer. Uma cenoura hoje eu vou fazer cozida, amanhã eu vou fazer raladinha, vou fazer um bolo de cenoura com chocolate que ela gosta, tá tudo bem. Ela tá comendo a cenoura de um outro formato. Então a gente dá o alimento de maneiras diversas para a criança, né? Não só oferecer de um só jeito para ela comer. Na introdução alimentar, o que os pais devem se atentar na hora de oferecer? Tem que oferecer de tudo um pouco, tia Mônica? A introdução alimentar é um momento que a criança vai aprender a conhecer o alimento. A introdução alimentar não é que a criança precisa comer. Então a gente precisa estar estimulando a criança na parte, ela conhecer a textura dos alimentos, a parte sensorial ali, né? Do alimento mais geladinho, mais morninho, um alimento mais molinho, outro mais durinho. Então assim, a introdução alimentar é mais para a criança conhecer os alimentos, não comer, mas a gente vai oferecer vários grupos, sim, para a criança, vários alimentos. Deixar um pouco as receitas de lado na introdução alimentar e oferecer-lhe mais in natura mesmo, como o alimento vem. Entendi. Tem alguns pais, algumas literaturas que falam aquela questão de oferecer, por exemplo, banana. Vou pegar o meu exemplo, né? Dá um pedaço da banana para a criança pegar na mão e o outro picadinho para você ou amassadinho para você servir para a criança. É mais ou menos por aí, tia Mônica? É mais ou menos por aí, porque hoje a gente vê aí muitos bebês na internet comendo aí o BLW, o famoso, que é onde o bebê come sozinho. É muito legal de ver, é muito prazeroso ver o bebê, mas a gente tem todo um passo que a gente precisa seguir, né? Então assim, pode oferecer em pedaços, sim, de uma maneira segura, de um formato seguro, mas a gente também pode oferecer na colher, raspadinho, amassadinho,
amassadinho. Hoje liquidificar, a gente não liquidifica nada, é mesmo amassar grosseiramente com um garfo e oferecer para o bebê na colherzinha. Mas por que não deixar uma colherzinha ali do lado para ele ter autonomia e estar treinando esse movimento de levar na boca? É importante a gente estar ensinando o bebê, né? A introdução alimentar é essa fase aí que a gente precisa ensinar o bebê a comer, né? Porque é um movimento aprendido, né? Como eu sempre falo no consultório, que nem andar de bicicleta, a gente precisa ensinar, comer também, né? E quando que assim deve ligar o sinal de alerta para os pais? Porque na fase do bebezinho você vai estar colocando as coisas à frente, todas as fases, né? Você vai estar servindo, digamos assim. Mas quando que acende o sinal de alerta para o papai, para a mamãe de que o meu filho, por que será que ele não quer comer isso? Ou faz mal? Ou logo após isso ele fica estufado? Tem que estar atento a todos os sinais, tia Mônica? Os sinais de alerta a gente tem que olhar sempre o bebê não, né? A criança. Só quer comer macarrão. Só prefere os doces, deixou de comer frutas, né? Não está comendo nenhum grupo lá das leguminosas, que são os feijões, nenhuma lentilha, nenhum grão de bico. Então a gente precisa ter um sinal de alerta ali quando ele fica restrito a um grupo de alimento. Só macarrão, só os doces, só bolacha, só biscoito. Então a gente precisa ter um alerta quando ele fica focado mais ali nas massas, geralmente, que as crianças gostam bastante, né? Então o repertório alimentar fica muito restrito, então a gente precisa de ajuda sim. E por trás dessa seletividade alimentar, pode existir algum sinal de transtorno também, tia Mônica? Nem sempre está ligado, né? Mas hoje a gente aí tem muitas crianças que têm o transtorno, né? Tem o autismo, tem as crianças que têm TARI, que elas têm uma dificuldade muito grande para se alimentar. Mas nem toda criança seletiva tem um diagnóstico. E nem todo autista, né? Ou uma criança que tem diagnóstico não come um determinado alimento. Então, eu conheço muitas crianças autistas que comem uma grande variedade. Então, a gente não pode taxar essa criança, né? Então, realmente faltou algum tipo de estímulo ou aconteceu alguma coisa nesse período com essa criança que criou algum trauma também e ela bloqueou a parte alimentar dela. Entendi. Agora, assim, criança comendo, papai e mamãe, se preparem aí, as gravidinhas que nos assistem, é sinônimo de baguncinha na cozinha também, né? E faz parte, né, tia Mônica? Nossa, faz totalmente diferença, né? Diferente daquela criança que só comeu, a criança que foi, tratada, né, na boca, do que aquela criança que explorou muitas texturas. Então, isso faz muita parte do desenvolvimento da criança, essa bagunça, essa sujeira, esse lambuzar. Então, a criança não sente nojo com os alimentos ali na hora de pegar, né? E isso tudo, a questão da alimentação, uma boa introdução alimentar ajuda também, por exemplo, a parte de fala da criança, a questão da dentição da criança, interfere em tudo, né? Interfere em tudo, porque a gente precisa dar texturas diferentes, desde o alimento mais durinho, o mais amassadinho, porque antigamente tinha toda aquela conduta que era papinhas, né? Então a gente entregava só a mesma textura, né? Então hoje não, a gente precisa desenvolver a criança para ela aprender a mastigar. Hoje os bebês aí, muitos têm uma amamentação mais prolongada, então a amamentação, o movimento da linguinha do bebê, ela é para trás e na hora de comer a gente precisa ensinar esse bebê a mastigar, abrir e fechar a boca, né? Então a gente precisa oferecer variedades de texturas, né? Não só uma papinha ou uma sopinha. A gente precisa mostrar para a criança que abrir e fechar a boca faz a parte do comer, né? E a gente vai trabalhando o desenvolvimento dela. E essa fase, esse desenvolvimento, tem assim, por exemplo, até 1 ano a criança tem que estar fazendo isso, até 1 ano e meio a criança tem que estar fazendo aquilo, ou não? Porque tem muito aquilo, né? Cada criança tem o seu tempo, mas acho que tem alguns marcos que a gente tem que dar uma olhadinha, né, tia Mônica? Temos. A introdução alimentar até os 2 anos de idade, né? Não significa que o bebê não precise comer. Mas assim, até 1 ano, até 10 meses, o bebê ele mais explora os alimentos. Ele vai levar algumas coisas na boca, ele vai estar comendo, mas tem muitos bebês que até 10 meses, assim, eles mais brincam com a comida. Então, assim, a gente precisa cuidar. 10 meses não comeu, a gente precisa também realmente já procurar uma ajuda, né? 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses é aquele marco que ele dá uma diminuída na alimentação. A gente precisa estar em acompanhamento também, né? Os 2 aninhos a gente já fala que é liberado, né? Alguns açúcares ali a partir dos 2 anos, mas quanto mais a gente puder prolongar esse açúcar aí no dia das crianças, é melhor.
porque 2 anos a gente começa aquela adolescência ali também dos bebezinhos, que é o terror, e os pais ficam malucos, ai, quer escolher o que quer comer, né? Então a gente cuida ali, né, 10 meses, 1 ano e 2 meses, 2 anos, a gente precisa cuidar dessa fase. Perfeito, tia Mônica. Inclusive, já vou convidar a tia Mônica para vir aqui falar sobre essa questão do terrível, né, 2 anos, né, com essa seletividade e tudo mais. Que eu sei que tem muitos pais, mãezinhas aí que nos acompanham que, meu bebê tá passando por isso, está com 2 aninhos de idade. Pois é, agora a gente não consegue muito tempo para explorar esse assunto, mas já fica o convite, você volta no programa pra gente falar sobre esse assunto, Mônica. Com certeza, será um prazer. Qual que é o seu arroba pro pessoal já te seguir também? É @NutriTiaMônica. Perfeito. Sigam lá, tia Mônica. Beijo, linda. E até a próxima, Beijo, viu? obrigada.